Certo, governador. Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos ao segundo encontro virtual de aperfeiçoamento em Rotary. A pandemia nos fez rever conceitos e estratégias. Diante disso, estamos realizando nossas reuniões e treinamentos online. É o Rotary abrindo novas oportunidades. Pedimos a todos que deixem seus microfones desligados e só abram quando forem fazer o uso da palavra, para evitar interferências. Muito obrigada. Para as considerações iniciais e boas-vindas, passo a palavra ao governador do Distrito 4700, Gilmar Leonard. Boa noite a todas e a todas. A nossa saudação ao governador Facina, governador do ano Rotary 2019-2020, nosso instrutor distrital. Em seu nome, eu saúdo a todos os integrantes do Distrito 4700. Nossa saudação também ao companheiro Adriano Valente, do Rotary Clube de Santo André, Distrito 4420, e palestrante dessa noite. Também uma saudação muito especial ao governador Nestor Amarilho, governador 2020-2021, do Distrito 4510. E todos nós, muito boa noite. É com muita alegria que estamos recebendo a todos nessa noite em mais um encontro virtual de aperfeiçoamento em Rotary. Nós entendemos que o pleno conhecimento de Rotary, seja estrutura, seja legislação, são fundamentais para que os integrantes de Rotary possam cada vez mais desenvolver suas atividades de maneira mais eficaz e, assim, tendo um maior comprometimento com a instituição Rotary. Também acreditamos que a visão e o conhecimento de Rotary de outros distritos e outras cidades fortalece a concepção de que Rotary não é somente o nosso clube, não é somente a nossa comunidade. Muitos ainda, infelizmente, assim pensam, porque não conhecem a grandeza de Rotary. Não se dão conta de que Rotary é um corpo de serviços de várias esferas, a local, a distrital e a mundial. Hoje teremos dois momentos de aprendizado. Primeiro, uma abordagem do nosso instrutor distrital, governador 2019-2020, Luiz Celeste Facina, que vai abordar o tema organização financeira de um clube. É um tema muito próprio para esse momento, mês de outubro, que é o mês em que os clubes que não quitarem seus débitos junto com a per capita internacional, né, sofrerão, né, as consequências de uma intervenção de Rotary. E no segundo momento, o governador 2019-2020 do Distrito 4420, Adriano Valente, abordará o tema Momento Atual de Rotary. Ainda para conhecimento, o governador Nelson pediu que nós transmitíssemos. Ele foi diagnosticado positivo do Covid-19, está em casa, se recuperando com fisioterapia, uma recuperação lenta, mas está já em recuperação. Outubro para a Rotary é um mês de muitas atividades, principalmente na campanha de erradicação da poliomielite. Reiteramos a todos os presidentes de clubes, que façam os registros das atividades desenvolvidas, né, nesse sentido, no site do clube e no site oficial da polio. Também, meus prezados presidentes, né, não esqueçam da nossa campanha de, no mínimo, R$5 por associado para fortalecermos as ações da Polio Plus. Mas mês de outubro, também sabemos, né, é um mês voltado para a campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar cada vez mais as mulheres sobre as necessidades dos exames de prevenção do câncer de mama. Vamos rodar um vídeo onde as atuais governadoras de distrito do Rotary de Brasil fazem um chamamento sobre a importância desses exames. Companheira Adriana, por favor. Olá,
meu nome é Fabiana Franco, sou governadora do Rotary Internacional do Distrito 4770. Estou aqui hoje para fazer um convite a todas as mulheres acima de 20 anos de idade. A partir do 7º dia do início da sua menstruação, faça o autoexame de mamas. O autoexame salva vidas. Olá, eu sou a Cassima Campanha, governadora do Distrito 4571 de Rotary Internacional. Você sabia que as pessoas que têm histórico de câncer de mama na família têm mais chance de desenvolver a doença? Eu sabia, por isso eu me cuido, por isso eu me toco. Se toque você também. Olá, sou a Brígida Fischer, governadora do Rotary Internacional, do Distrito 4440, do Estado do Mato Grosso. Este toque salvou a minha vida em 2004. Portanto, se ame, se toque. Olá, tudo bem? Meu nome é Anceli Rosa Vicente Ginciene, sou governadora de Rotary Internacional do Distrito 4590, interior de São Paulo. Venho aqui para dizer que toda mulher tem motivos para se orgulhar do próprio corpo. Por isso, fazer o autoexame é um gesto de amor. Sou Lourdinha Serpa Dalto, governadora do Distrito 4480 do Rotary Internacional. Estou aqui para falar com você, mulher. O câncer de mama é uma doença séria, cuja prevenção precoce é importante para o tratamento. Por isso, se cuide, se toque. Esse toque pode salvar sua vida. Meu nome é Veraldo Silva Ávila, sou governadora de Rotary Internacional para o Distrito 4530. Eu vim aqui hoje conversar com você, minha amiga, sobre o Outubro Rosa, esse mês da campanha de prevenção de câncer de mama, essa doença terrível para nós mulheres. Então, se toque, se cuide, se olhe mais. Faça o autoexame todos os dias em frente ao espelho. É simples e fácil. E se proteja fazendo exames periódicos. Você é muito importante. Por isso, se cuide, minha amiga. Olá, eu sou Anaídes Pimentel da Silva Hort, estou como governadora nesse ano rotário no Distrito 4730. Esse é o mês rosa, é o mês de que você precisa se cuidar. Lembre, o seu corpo é seu abrigo. Se toca e nunca deixe de cuidar de você mesmo, do seu corpo, com muito amor. Que a vida seja sempre alegre, saudável e rosa. Então, essa é a contribuição das atuais governadoras para esse mês de outubro rosa. Evidentemente que estamos agora numa situação que está chegando novembro azul e elas desafiaram, né, os governadores para rodarem o mesmo vídeo no sentido do Novembro Azul, mas já estamos pensando nesse sentido para também levarmos a mensagem para a questão da importância do exame do toque da próstata. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado por terem vindo, e vamos então dar início de imediato à nossa atividade. Passo a palavra para a nossa diretora de protocolo para fazer as apresentações. Para suas considerações, como instrutor distrital, e na sequência, abordando o tema Organização Financeira de um Clube, fará o uso da palavra o governador do Distrito 4700, ano rotário 2019-2020, companheiro Luiz Celeste de Roque Fornali Facina. Boa noite, companheiros e companheiras. É uma alegria muito grande estar participando dessa reunião. Quero fazer uma saudação especial ao nosso governador Gilmar Leonard e ao nosso governador de ano, que também se faz presente, companheiro Adriano Valente. Seja bem-vindo, Adriano, ao nosso Distrito 4700. Também gostaria de cumprimentar aqui ao nosso governador indicado, o Antoninho Escotá, e a nossa governadora eleita, Evaniza Quevedo Melo, ao nosso representante distrital de Rotaract, Ricardo Quevedo Melo,
que ontem tomou posse como rotariano no Rotary Club de Passo Fundo, Planalto Médio, e também ao governador distrital Nestor Amarillo. Eu gostaria, nesse momento, fazer um compartilhamento de tela. Posso? Apareceu? Sim. Ok. Ótimo, então. Bom, esse é o assunto que nos traz organização financeira de um Rotary Club. É um assunto que também deve estar presente num clube de Rotary e que também é motivo, às vezes, de retenção ou não de associados. Eu vou ocupar um certo tempo aí, 10, 12 minutos, para falar um pouquinho sobre tesouraria, caixa do clube, custo rotário, distribuição de resultado de promoções que os clubes fazem e o fluxo de caixa, que também é denominado como um cash flow. Tesouraria, a função de tesouraria, ela é muito importante. Importante numa empresa, importante num clube de serviço, importante numa instituição, importante até para nós como pessoa física. Então, nós precisamos, sim, cuidar do lado financeiro. E, como o assunto é Rotary, nós vamos, então, estar falando mais dentro do Rotary Club. Gostaria de dizer, assim, que, como rotariano, como ex-governador de Rotary, conheci todos os clubes do nosso distrito e, como instrutor distrital, atualmente, cabe a gente também procurar ajudar nesse sentido. E também, como contador que a gente também cabe ainda mais essa atividade. A função de tesouraria, ela é responsável pelos recebimentos e pelos pagamentos dentro de um Rotary Club, ou de uma empresa, ou de uma instituição. Os recebimentos são considerados as receitas, né, as contas a receber, tudo aquilo. E os pagamentos, então, são as despesas, os desembolsos, os pagamentos que são feitos. E tudo isso compõe um movimento de caixa. Movimento de caixa que gera um fluxo de caixa, o chamado cash flow, um termo inglês aí, né? E em Rotary Club, como isso acontece? Em Rotary Club, nós temos as receitas, sim. Elas são originadas das mensalidades dos associados, né? E também das promoções que os clubes fazem. As promoções essas, que normalmente que elas são beneficentes e que os clubes distribuem parte dos lucros obtidos com os eventos. E as despesas? As despesas em Rotary, nós temos despesas de per capita do Rotary Internacional, que cobra 2 por ano, sempre calculada sobre o número de associados de cada clube no dia 2 de janeiro e no dia 2 de julho. Então, ali é calculado a per capita do Rotary Internacional. Temos também as cotas distritais, que depois nós vamos ver como elas são, e temos a revista Rotary Brasil, que também nos cobra a cada 2 meses. E alguns clubes ainda têm outras despesas, como aluguel, luz, água, internet. Alguns clubes têm, nem todos, mas alguns têm isso também. E também pagamentos se caracterizam as despesas de promoções que os clubes fazem ou seus eventos, né? Bom, hoje nós estamos vivendo uma situação bastante adversa e bastante complicada. Estamos vivendo um momento de pandemia, temos desemprego em alta, dólar em alta, desvalorização da nossa moeda, né? Economia instável, pessoas subempregadas,
e incertezas pela frente. Então, isso tudo reflete também em Rotary. Querendo ou não, reflete sim. E como contornar isso? Isso. O rotariano, ele paga a mensalidade para o clube. É isso que ele faz. Ele paga a mensalidade e ele se considera ativo. O clube, por sua vez, cobra as mensalidades dos associados e paga as obrigações relativas ao clube e aos seus associados. O Rotary Internacional cobra as per capita dos clubes. O Rotary não cobra da pessoa física. Ele não cobra do Luiz Facina lá. Não, ele cobra do meu clube ao qual eu estou vinculado. Os distritos, por sua vez, também cobram dos clubes as suas cotas. E a revista Rotary Brasil também cobra dos clubes. A cada 2 meses vem um boleto junto com as revistas. E ainda tem os clubes, então, que tem outros pagamentos, que é luz, água, telefone também pode ser, internet, aluguel de sala, né? Também tem. E como calcular isso tudo? Nós precisamos ter uma planilha de custo, uma planilha que nos auxilie a fazer esse cálculo. E o que devemos considerar nesse cálculo? Falo isso do nosso distrito. Nós devemos considerar o custo individual do rotariano, o custo do rotariano quando o casal participa do Rotary, os dois são associados, tem um outro custo, e outras despesas. Isso aí gera um total. E esse total, tendo esse total previsto, nós temos condições de projetar a mensalidade do clube que o clube precisa receber. Bom, como calculo o custo individual do rotariano? No caso do distrito 4.700. Aqui nós temos a per capita do Rotary Internacional. Ela é cobrada em dólar rotário, são 2 por ano, janeiro e julho, né? Ela é R$34, $34, só que tem uma delas que o Rotary cobra $1,50 a mais, que me parece que é a taxa do Conselho de Legislação, que é do COL. Então, seriam $69,50 no ano. Eu considerei 70 aqui, 35,70. Tá? Ao valor do dólar rotário de hoje, 5,59, ele dá um custo da per capita anual para o rotariano 391,30, que dá 32,61 no mês. A cota distrital, o distrito cobra em reais 4 cotas por ano, agosto, outubro, fevereiro e abril, R$40 cada cota, 160. Dividido por 12 dá 13,33. E a revista Rotary Brasil, ela cobra as 12 revistas do ano, a R$8 cada uma, claro que ela cobra de 2 em 2 meses, manda o boleto, né? Então, são R$8. Então, o custo de um rotariano individual, nisso aí, dentro desse cálculo, ele está em 53,94 para o mês de outubro de 2020, com o dólar a 5,59. Né? Quando o cônjuge participa, ou o casal participa do Rotary como associados, ambos associados, aí muda alguma coisa. O que muda? O dólar, o Rotary não perde, ele cobra sempre, tá? Então, os $70 ele cobra do cônjuge também, né? Que dá o mesmo 32,61. Já o distrito, ele cobra somente de um. Ou, se preferirem entender de outra forma, 50% para cada um do casal. Mas é mais fácil considerar um. Então, ele cobrando de um aqui, ele não vai cobrar aqui do cônjuge rotariano, tá? Então, já não tem esse custo aqui. E a revista Rotary Brasil, uma vez mandando um e-mail para a revista, informando que o casal é rotariano, que o casal reside no mesmo endereço
e compartilha da leitura da mesma revista, e eles, então, só cobram uma revista do casal. E é bem tranquilo fazer isso aí. Eu fiz isso aí para dois clubes, agora, recentemente. É rápido, no mesmo dia respondem, é tranquilo. Então, o custo do rotariano individual é R$ 53,94. Já o do cônjuge rotariano é R$ 32,61. Tá? Então, tem uma diferença, sim. E por que tem essa diferença? Essas diferenças que o distrito não cobra, que a revista não cobra, é uma forma de incentivo para o ingresso de casais em Rotary, ambos associados. Só que, quando o casal é rotariano, os valores devem ser refletidos na mensalidade deles. Isso a gente já falou, já comentamos em outras vezes. Então, tem que haver uma diferença, sim, porque é uma forma de você buscar mais casais. Porque se você cobra o preço cheio, fica mais difícil. Porque o distrito faz a sua parte, dando desconto. A revista também faz a sua parte, dando desconto. Então, o clube também tem que fazer a sua parte, dando esse desconto ou refletindo isso na mensalidade, certo? Bom, qual o valor ideal da mensalidade do clube? É uma outra questão que a gente também tem que observar. Assim como nós temos clubes com mensalidades altas, nós temos outra com mensalidade muito baixa e que não cobre os custos, né? Então, o valor da mensalidade deve ser suficiente para cobrir o custo do rotariano, com per capita, revista e, se tiver, aluguel, luz, água, internet. Ou outras despesas, se tiver. Então, claro que a gente sabe que hoje, diante da alta do dólar, diante do desemprego ou do subemprego, tudo fica mais difícil. Então, tudo são coisas que cada clube tem que observar e ver como fica melhor. Bom, com relação às promoções arrecadatórias dos clubes. Os clubes fazem, sim, fazem seus eventos beneficentes, e o que a gente vê é que a maioria doa todo o valor, todo o lucro do evento. Então, isso é uma coisa que também a gente tem que começar a pensar um pouquinho diferente. Mas como? Mas como eu vou tratar disso? Como eu vou fazer isso? Né? A ideia é que a distribuição do resultado ou do lucro dos eventos, promoções que o clube faz, que a gente entregue em torno de 50% para as instituições beneficentes. E o restante, que sobra em torno de 50%, que a gente retenha no caixa do clube. Como? Vai dizer assim, mas como eu vou reter no caixa do clube? Se o evento é beneficente, por que não doar todo o resultado? Certo? Porque temos que pensar no clube, nas obrigações, no Rotary e em sua continuidade. Principalmente a continuidade do clube. Né? A outra pergunta, por que reter 50% do resultado em caixa? É outra resposta. Por quê? Porque nós precisamos formar um nível de caixa, uma reserva. Uma reserva para quê? Nós temos que contribuir com a Fundação Rotária. Nós temos que achar um jeito de contribuir com a Fundação Rotária e custear a participação em eventos distritais. E eu não coloquei aqui, mas também ocorrem solicitações por instituições, por entidades, fora de época. Seguido, a gente se depara com pessoas, com instituições, no clube, procurando o Rotary para alguma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Então, é importante, sim, que a gente retenha os em torno de 50% do lucro como reserva de caixa.
Tá. E qual o nível desejado de caixa que eu preciso ter, que o meu clube precisa ter? Qual o nível? Qual a reserva? Que tamanho ela é? Pelo menos para 6 meses a 1 ano. Vai dizer, mas 6 meses a 1 ano. E o quanto dá isso? Hoje, ele dá em torno de R$300 a R$600 por associado. Então, se o meu clube tem 30 associados, seria entre R$9.000 e R$18.000. É o valor que eu devo ter em caixa hoje para fazer frente nos pagamentos, né? É tudo com folga, pagar tudo em dia, né? E não correr risco de suspensão de clube, né? Além disso, e manter também as mensalidades em dia. Não é porque tem dinheiro em caixa que eu vou agora relaxar com as cobranças das mensalidades. Não, eu preciso sim manter as mensalidades em dia. E por que isso? Por que eu preciso ter um caixa? Porque, às vezes, pode ocorrer suspensão de clubes. Mas como suspensão de clubes? Sim, por falta de pagamento. O Rotary Internacional, se fechar 4 meses e o clube não pagou per capita, ele suspende o clube. E aí, para o clube se restabelecer novamente, vai ter que pagar uma multa e ainda colocar a per capita atrasada em dia, né? A revista, a mesma coisa. A revista suspende clubes. Suspende, sim. Então, da mesma forma. Então, nós precisamos manter, sim, os nossos pagamentos em dia. E é uma forma que a gente tem, então, e para isso precisamos ter o nosso caixa, uma reserva de caixa que seja sustentável e que possa sustentar tudo isso. Resumindo tudo isso, o clube deve ter uma reserva de caixa, sim, suficiente para se sustentar no decorrer do tempo, cumprir com suas obrigações por 6 meses a 1 ano e ainda manter as mensalidades dos associados sempre em dia. Certo? Aí vai dizer, mas por que tudo isso? Porque nós precisamos pensar no fortalecimento e na longevidade do clube. Muitos clubes, eles deixam de existir quando o financeiro não acompanha a evolução do clube. A longevidade do clube, ela está intimamente ligada ou relacionada à longevidade do servir. Se não tem clube, não existe o servir. Então, por isso que nós temos que pensar no clube, na continuidade do clube, na durabilidade do clube e na longevidade do clube. Que a comunidade, tendo um clube de Rotary por longa existência, vai ter alguém que se preocupa e que fica de olho no servir aquela comunidade. O fortalecimento do clube fortalece o servir. E clubes fortes servem mais e melhor. Esse é o recado que a gente tinha que deixar hoje. Programamos para isso hoje, né? Espero que tenham compreendido, né? Mas gostaria só de reforçar a importância, sim, de um caixa e de uma reserva de caixa para um clube de Rotary. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Obrigado, governador Facina, pelas palavras. Penso que foi muito didática a explanação, né, para que todos entendam de uma maneira bem simples e bem fácil, né, de como devemos, né, como é que o caixa, como é que o financeiro, o tesoureiro do clube deve conduzir suas atividades, né? E reforçando, assim, quando o companheiro falou a questão da retenção, né, do valor de um evento, nós sempre precisamos lembrar que nós estamos usando uma marca Rotary. É uma marca muito poderosa, é uma marca internacional, é uma marca de credibilidade. Então, só por isso já nos dá digamos assim, esse direito, né, de ficarmos com um valor
retido, digamos assim, guardado, quando realizamos um evento com a marca Rotary. E outra coisa também, a questão da mensalidade, nós precisamos estar conscientes, eu sei que muitos assim não pensam, mas eu penso assim, acho que a grande maioria pensa assim, usar o distintivo Rotary tem a sua responsabilidade. Se eu quero usar esse distintivo Rotary, eu tenho uma série de compromissos, uma série de atividades, uma série de obrigações para com o clube. O clube, por sua vez, tem com o distrito e tem junto com a organização internacional. Então, tudo isso leva para que nós, como rotarianos, como clubes, os clubes que são os que fazem isso, na realidade não é o distrito, mas na realidade quem faz toda essa articulação, os clubes, eles tenham esse cuidado, né, no sentido de bem levar a questão financeira, sob pena justamente de sofrermos, né, a intervenção de Rotary, que é tudo que a gente não quer. Sabemos também que é uma época difícil, com certeza, né, mas em se trabalhando com uma folga, com uma reserva, né, temos condições, né, de superar tudo isso aí. E penso também que, assim, que os clubes que estão com as mensalidades muito baixas, eles precisam rever a questão da mensalidade, né? Porque a orientação de Rotary é uma orientação, não é uma determinação para que o rotariano, ele como associado, com a sua mensalidade, cubra aqueles valores que são de Rotary, né? Que são da per capita internacional, da per capita distrital e da revista. Então, esse é o mínimo que a mensalidade deveria cobrir. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, governador Facino. Deixa aí se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição para o tema. Estamos em aberto, ou se não, seguimos com a nossa programação. Eu quero agradecer, Gilmar, pela apresentação que foi feita pelo governador Facina. Ela é extremamente adequada ao nosso clube. A gente fez alguns ajustes esta semana e agora eu acredito que vai correr tudo bem. Mas foi muito, muito boa, muito didática e eu vou colocar isso na próxima reunião, esse vídeo que vai estar disponibilizado para que todos saibam. Meu agradecimento especial, muito bom mesmo. Obrigada. Obrigado, Raquel, pelo depoimento. Obrigado, Raquel. Oi. Obrigado. Obrigado. Nossa diretora de protocolo, por favor, então, prosseguimos com a nossa programação. Nos brindará, neste momento, com a palestra Momento Atual do Rotary, o companheiro Adriano Valente. Adriano é integrante do Rotary Clube Santo André desde 2002. Diretor de protocolo oficial do Distrito 4.420 e presidente da comissão da poliomielite da Fundação Rotária do Distrito 4.420, ano rotário 2008-2009. Presidente do Rotary Clube Santo André, ano rotário 2010-2011. Governador assistente do Distrito 4.420, ano rotário 2011-2012. Presidente da Subcomissão de Subsídios de Rotary da Fundação Rotária do Distrito 4.420, ano rotário 2013-2017. Governador do Distrito 4.420, ano rotário 2019-2020. Sua formação profissional: médico nuclear, sócio proprietário da Nuclimed, Instituto de Medicina Nuclear do ABC, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional do ABC, diretor do CIDOSP, Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Estado de São Paulo. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, governador Gilmar. Um prazer, Facina, ver você novamente aqui. Saudade da gente se encontrar. O Nestor também, estou vendo ele aqui no cantinho. Um abraço muito grande. Bom,
Pessoal, o governador Gilmar pediu para a gente bater um papo e inclusive ontem, numa apresentação que nós estávamos, tinha uma pessoa que do Corujão do Rotary, né? E ela estava em todas as palestras, todas que eu faço, ela sempre faz uma pergunta. E ela fez uma pergunta e ela falou assim, puxa vida, a gente assiste palestra de tanta coisa, parece que as coisas são separadas, elas deveriam ser tudo uma coisa só. E agora, ouvindo o Facina falar da estrutura orçamentária de um clube, eu vejo que a gente pode falar horas sobre Rotary só falando da estrutura orçamentária de um clube. O intuito da nosso bate-papo hoje não é uma palestra, né? Isso é uma coisa que eu tenho batalhado demais, é a gente sair um pouquinho da teoria e tentar buscar alguma coisa prática, né? Então, o Facina não só mostrou qual é a estrutura orçamentária, mas inclusive sugestões de soluções, que é o mais importante, né? Falar do dinheiro, essas coisas, é muito importante, mas sugerir soluções é o mais importante, né? A gente vai abordar um tema que ele fica à cara do planejamento estratégico. Isso fala sobre Rotary, né? O governador Gilmar falou, a gente já discutiu planejamento estratégico, mas não é nesse sentido de discutir a importância do planejamento estratégico, mas quais são os pontos importantes. Com relação à apresentação hoje, né, com esse tema, vamos ver se eu coloco aqui na tela. Vamos ver. Espero que vocês já estejam vendo a primeira slide, né? O momento atual do Rotary, eu poderia resumir, e eu quero já... sabe aquela pessoa que está na fila do cinema e ele fala assim, a mocinha morre no final? Eu vou contar para vocês o final, porque a gente tem que pensar em cada slide que o resumo do momento atual do Rotary é união e planejamento. Não há mais, governador Gilmar, espaço para o rotariano que simplesmente tem vontade. Ponto. Não há. O mundo já não aceita mais nenhuma instituição que seja simplesmente coração. Tem que ser coração e razão. Tem que ser objetivo e metodologia. Não adianta mais, né? Você não atrai ninguém que se você não tiver essas duas coisas. Bom, então, um ponto ou dois pontos que eu vou traçar com relação ao momento atual do Rotary no mundo é a necessidade, olha bem a palavra, de nós nos unirmos e nos planejarmos. Então, eu vou tomar alguns assuntos importantes, mas eu vou começar por uma coisa que nós devíamos ter tatuados no braço, né? Quando a gente fala do Rotary, engraçado, né? O Rotary cobra mensalidade. O Rotary não cobra mensalidade de ninguém, nem do clube. O RI cobra. A estrutura rotária cobra. Porque o Rotary é uma coisa etérea, é uma coisa não palpável, intangível. Ele é um conjunto de valores, o Rotary. O Rotary Internacional não. Tem um presidente, um secretário-geral, governadores. Isso é o Rotary Internacional. O Rotary em si é um conjunto de valores. Que valores? Companheirismo, integridade, diversidade, serviços humanitários e liderança. Isso não pode ser um monte de palavra jogada no espaço. Certo? Só nessas 3, 5 palavras tem todo o resumo de um planejamento de um ano inteiro. O favorecimento do companheirismo, a necessidade da integridade financeira e ética, o respeito à diversidade, e aí o Facina falou muito de esposas no Rotary, casais e alguma coisa, o serviço humanitário, e ele falou inclusive nos momentos de arrecadação, e aqui tem a palavra liderança. É a liderança que diferencia o Rotary de qualquer outra instituição filantrópica, ONG ou qualquer coisa que faz benemerência no mundo. É liderança. A nossa diferença é que nós não somos um grupo de voluntários, nós somos um grupo de líderes. E por este motivo,
certo? E só se aceita líder, ou só se deveria aceitar líder, porque só aí se justifica desenvolver liderança e pagar mensalidade. Ah, não, eu entrei no Rotary para fazer bem para o mundo. Ih, entrou na instituição errada. Porque para fazer o bem para o mundo, você não precisa pagar mensalidade e nem frequentar reunião. Agora, para desenvolver liderança, sim. Essa é a grande diferença do Rotary. Olha só, com relação, e esse é um ponto que eu quero explorar antes de entrar na apresentação em si, né? As mudanças precisam ser causadas em nós. Pronto. Aí todos nós mudados, vamos mudar as comunidades e o mundo inteiro. Mas esses pontos aqui de baixo, né? Isso aqui tem um trabalho gigantesco do RI de desenvolver. Prioridades e objetivos do Rotary. Ampliar o impacto. Você acha que a gente pode ampliar algum impacto se a gente não fizer as coisas juntos? Você acha que um bando de louco, cada um correndo atrás do seu próprio rabo, a gente vai chegar a algum resultado que amplie nosso impacto? Não. Então, transforme essa ampliação do impacto em competência e união. Esse é o primeiro ponto. Expandir o nosso alcance. Como é que a gente expande o nosso alcance? Tem aqui uns itens. Tornar o Rotary mais aberto, mais atraente. União. Aumentar o engajamento dos participantes. Vamos traduzir a palavra para união. Melhorar a nossa capacidade de adaptação. É a capacidade de unir pessoas diferentes. Criar uma cultura aberta, simplificar a governança, estruturas e processos. Olha como o Rotary é inteligente. O resumo do Rotary inteiro está numa folha A4. Está escrito aqui, ó, simplificar nossa governança, estrutura e processos. Certo? Infelizmente, Facina, não tem nem como simplificar. Porque 90% ou 95% dos clubes não tem nenhum planejamento. E aí, simplificar de zero não dá, né? Você vai dividir zero por quanto? Né? Aliás, quando eu divido zero por qualquer número, dá 1. Bom, o que acontece aqui? Né? Eu vou passar isso bem rapidinho. A estrutura do Rotary Internacional não é o Rotary, hein? O Rotary é um conjunto de valores, esquece. O Rotary é alguma coisa que está no nosso coração. O Rotary Internacional tem uma estrutura pequenininha. O importante é que a nossa estrutura precisa ser baseada neste formato. Todo e qualquer rotariano, todo e qualquer, é responsável pela captação de recursos, ações humanitárias, desenvolvimento do quadro associativo, no sentido de deixar o Rotary agradável o suficiente para que mais pessoas entrem. E o Rotary devolve isso como? Financiamento de grandes projetos e instrução para líderes. E isso é entregue para quem? Para o rotariano. Essa é a roda da fortuna no Rotary. Certo? Então, o que a gente vai conversar hoje, ela é um bate-papo para todo rotariano. E não para presidente, governador, nem para GA, nem nada disso. No final, a gente vai falar um pouquinho mais com os GAs. Porém, o grande problema é que entre o objetivo ou a vontade e o sucesso tem um buraco no meio. E esse buraco no meio é o planejamento. E é justamente, governador Gilmar, Facina, é a necessidade do planejamento que resume o Rotary de hoje. Não se aceita num país do tamanho e da competência que o Brasil tem, ter clubes que não têm o mínimo planejamento, que não sabem de onde estão e onde querem chegar. Parece um bando de gente correndo, cada um para o seu lado, tentando resolver o próprio problema. E aí a gente volta para aquelas folhas lá atrás que eu mostrei, e aí está escrito, ampliar o nosso impacto, não vai ampliar. Aumentar a nossa competência, não vai aumentar. Simplificar os processos, não vai. Sem planejamento não vai chegar em lugar nenhum. Então o caminho das pedras entre a vontade e o sucesso é o planejamento. Então se você puder resumir, se vocês entrarem nas reuniões de Rotary Internacional hoje, 100% delas fica falando de planejamento, 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 planejamento. Ninguém aguenta mais essa palavra, porque é ela que está ditando
o Rotary de hoje. Então, o governador Gilmar falou assim, fala sobre a perspectiva do Rotary hoje. A perspectiva do Rotary hoje é só tem um jeito de eu ampliar o meu impacto, certo? Eu botar as coisas no papel. Por que que isso está acontecendo? E aí falando de hoje mesmo. Porque a geração que está no Rotary hoje, que é a geração executiva do Rotary, não a consultiva, quer dizer, o rotariano de 70, 70 anos não é dessa geração, mas os que estão entrando de 40 a 45 é da geração makers, fazedores, e não da geração speechers, faladores. Então, essa geração precisa encontrar um clube com planejamento. Porque se esse clube não tiver planejamento, esse Rotary de blá 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 não faz sentido para eles. Então, como que a gente quer uma borboleta no meu jardim se a planta que está lá dentro não atrai borboleta? Certo? Então, é o seguinte, se a geração que está entrando, e não é a geração de agora, de 45, 50 anos, é a geração dos makers, fazedores. Quem faz, se planeja. A nossa geração anterior, a geração dos 50, 70, 80, é a geração das boas ideias e das boas intenções. Pode pegar um ex-diretor aí com 75, 80 anos, fala bonito, fala lindo, né? Mas não tem prática nenhuma. É muito blá 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 e provocação. É isso que não faz sentido para a geração que está entrando hoje. O mais importante é que as pessoas acham que planejar, governador Gilmar, é decidir o que eu vou fazer no futuro. Não. Planejar é o que eu vou fazer agora para eu atingir o sucesso no futuro. Então, o planejar é sentar hoje, domingo, dia 25, e resolver o que eu vou fazer dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30. É agora. Ah, mas o ano já começou. O ano do governador Gilmar não tem nem seu 1/3 dele pronto. Dá tempo de você planejar e executar. E o sucesso do Distrito 4700 só vai ter a hora que todo mundo se planejar e, principalmente, se unir nas ações. Sabe o que aconteceu durante muitos anos? A gente administrou Rotary. O que é administrar Rotary? Fazer as coisas direitinho. Pagar as contas, ter lá a mensalidade em dia. Isso não é fazer Rotary. Isso é obrigação. Isso não é fazer Rotary. Nós, líderes, não só administramos, mas nós lideramos. E o líder não é que faz a coisa direitinho, é o que faz a coisa certa. O que quer dizer isso, fazer a coisa certa? Dizer para onde nós temos que ir. Saber fazer é pegar o manual, pega lá, paga as contas tudo direitinho, então isso está tudo certo. Isso aí uma boa secretária num clube pode fazer. O líder diz para onde nós vamos. Agora, como é que a gente vai fazer para onde nós vamos? Agora vem alguns conceitos que eu tenho batido na tecla toda vez que eu falo. Vamos nos livrar de tudo que não tem mais função. Ah, mas foi importante para o meu clube na década de 80. Ótimo. Guarda no mural, põe num livro, faz uma coisa bonita para recordar. Hoje não se usa mais. Deixa de lado. Eu não estou dizendo que a fita cassete não serve para nada. Ela é memorável. Eu lembro da minha idade de jovem, como ela era importante. Mas agora eu não posso gastar meu tempo, meu dinheiro gravando coisas em fita cassete. Certo? Livre-se de tudo que deixou de ser produtivo. O Rotary colocou lá no seu memorial: faça o Rotary administrativamente mais simples. E o governador Facina está aqui e ele sabe que o simples também é mais barato. Se você pegar o orçamento de um clube, você vai ver que a coisa mais barata é a mensalidade. Porque não está no orçamento do clube a festa da posse, a festinha de visita do governador, a festinha de Natal.
a comemoração de Dia das Mães, comemoração de Natal, comemoração de Dia dos Pais, comemoração de Dia dos Amigos. Ninguém conta isso. E aí você descobre que no final do ano, se você gastou R$5.000 em Rotary, foi 4.500 para festas e 500 para mensalidade. E aí, quando o governador Gilmar vai fazer visita no clube, os caras falam, o Rotary está muito caro. Qual Rotary está caro? O da festinha ou da mensalidade? Sabe o que eles vão dizer para você, Gilmar? Mas olha, eu fui em 3 posses, R$100 cada uma, então já foi R$300. Aí fui na visita do governador dos clubes ali da minha cidade, foi mais R$300. Aí eu comprei 2 rifas, fui em 2 festas da feijoada. Isso não é Rotary. Isso é evento social. E é isso que deixa o Rotary caro. Outra coisa é, por que é que a gente perde tanto tempo ou esquenta tanto a cabeça com coisa que não é útil? Está lá na mensagem do Rotary, por isso que eu inverti na minha apresentação antigamente, isso aí estava lá no fim, eu mostrei lá no começo. Está escrito, simplifique as ações. Sabe o que quer dizer isso? Deixe de fazer aquilo que não traz valor. Separe no seu clube o que é uma tradição do que é um costume. O teu clube faz festa da feijoada há 10 anos, isso não é tradição, isso é um costume. Certo? O seu clube é reconhecido na cidade por ajudar uma entidade, isso pode ser uma tradição. Uma coisa muito importante é que hoje, nessa geração de 30, 40, 50 anos, o planejamento e a ação é o valor do conhecimento e não mais a capacidade que você tem de reter memória. E aí eu coloquei essa imagem para que ninguém esqueça. Né? Quando vocês sabem exatamente que imagem é essa, né, da Capela Sistina? Do lado direito a gente tem o divino e do lado esquerdo a gente tem o humano. O que tem separado dentro do Rotary o divino do humano é que a nossa fala está separada da nossa ação. No Rotary, a ação é divina, a fala é humana. Você entende? Então isso é uma coisa importante e é isso que a humanidade começou a ver, é isso que as gerações novas começaram a ver de um Rotary, que começou a não fazer mais sentido. Por que eu preciso ir numa reunião para ajudar os outros? Eu ajudo aqui, dou R$15 lá papai e acabou. Está errado, é porque a gente está fazendo do jeito errado. Se nós quisermos, então, fazer um planejamento de Rotary, eu preciso, então, ver o que o Rotary diz que seria um clube eficaz. Hoje o governador Facina mostrou o que seria um orçamento eficaz de clube. Né? Mas eu quero mostrar para vocês que quando ele diz que você precisa ter um projeto social, tem que ter um projeto que dê orgulho e que envolva todo mundo, e não simplesmente fazer um projeto por fazer. Né? Quando ele diz que você tem que ter meta, ele está dizendo que essas metas precisam ser objetivos reais, né? Que reflitam uma ação real e eficiente. E aí, olha o que o Facina falou, olha como as nossas apresentações se encontram. Contribuir, potenciar e receber contribuições, compromissos financeiros, a per capita, distrital, a revista, o Facina falou isso agora. Olha como as coisas, elas andam e elas caem sempre no mesmo lugar. Olha o item número 6, desenvolver liderança. Nós precisamos o quê? Como que a gente desenvolve liderança? Primeiro, eu detecto quem é o líder. Eu ajudo a formar, eu valorizo os verdadeiros líderes e eu aproveito seus potenciais. Né? E algumas outras coisas que o Rotary entende. Mas olha esse item número 10. Essa descrição de um clube eficaz está nos materiais do Rotary há mais de 10 anos. O item número 10 está dizendo seguir tendências. Seguir tendências quer dizer mude o Rotary à medida que o mundo esteja mudando. Então o Rotary do futuro, ele está gritando na porta. O governador Gilmar ouviu isso do presidente Rogar. O Rotary precisa mudar.
o Rotary deve mudar. E o Rotary vai mudar. Isso disse o presidente do RI para o Gilmar lá em San Diego. Então não sou eu que estou dizendo, só que isso aqui está escrito há mais de 10 anos. E quando ele diz seguir tendências, quer dizer mudar, adequar ao tempo. Pare de fazer as coisas que vocês fazem há 10, 15, 20 anos. Se elas não estiverem sendo produtivas, largue isso para trás. Uma coisa muito importante, e esse é o tema, de repente, da nossa apresentação hoje, é esse elo, porque o Rotary mesmo é um conjunto de valores, mas o sucesso do Rotary Internacional, ele depende da ação de cada um de nós. Então, quando um clube não se planeja e quando uma área, uma região não faz as atividades juntos, esse elo de corrente ele é fraquinho ou não existe. E aí, a gente não atinge nenhum objetivo. Ah, mas o meu clube ele é independente. Aqui a gente decide o que fazer, ótimo. Mas saiba que fazer as coisas sozinhos só perde força. Quando a gente vai falar de um planejamento que é necessário e que é a demanda atual do Rotary Internacional, se vocês chamarem o John Hilke, que é o secretário internacional de Rotary, o secretário-geral de Rotary, e falar, John, faz uma palestra lá para o meu distrito 4700, ele vai falar assim, posso falar de planejamento? Porque o mundo está necessitando disso. O que eu preciso fazer como planejamento? Eu pego as minhas atividades rotárias, os meus objetivos, eu faço um breve levantamento do que meu clube vem fazendo nos últimos anos, eu vou buscar alguma informação a mais, algum conhecimento, e eu preparo um projeto. Só que isso, alguns clubes até fazem, só que eles não fazem o mais importante. E é isso que eu queria pedir para vocês fazerem no 4700. Leva o seu projeto, o seu planejamento para o clube. Discuta com o clube. Envolva todos os sócios do clube no seu planejamento. Ouça deles as opiniões. Corrija, adeque. E transforme o que é o seu planejamento num planejamento do clube. Mas não pare aí. Leve o seu planejamento do seu clube para a sua área. Olha que coisa, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Isso está faltando dentro do Rotary. Por que é que os clubes de uma área não fazem uma represe ou uma pré-represe e discutem o que cada um vai fazer em cada um dos itens? E cheguem num acordo de fazer as coisas juntas, se possível. Isso vai dar uma potencializada no Rotary gigantescamente. Certo? E aí você age. E quando você age, você controla. E aí você tem um Rotary mais eficaz. Bom, isso aqui é só uma destrinchando os itens que eu falei, né? Não esquecendo o que é o levantamento. Vê o que o seu clube vem fazendo, o que dá certo, o que dá errado. Né? Vai buscar instrução aonde for necessário, né? Principalmente com as comissões do distrito. Prepara uma estrutura, apresenta, ouça. Olá, quando você for levar o seu planejamento para a sua área, ouça, aprenda, ensine. Junte as ideias sempre que possível. E aí você age. Bom, então isso a gente falou um pouquinho sobre clube eficaz. Eu vou passar essa parte de checagem, porque isso seria outras coisas. E o que é preciso fazer para o meu clube, eu como GA ou como presidente de clube? São só esses itens que você tem que cuidar. Itens referentes à captação. O EREI, Paul Harris Society, Empresa Cidadã, Seguro Solidário, Panetone, Empório do Rotary, Rotary Direct. Coloquei tudo o que eu lembrei de formas de captação de recursos. Faça um planejamento para cada um desses. Nossa Senhora, mas isso vai dar muito trabalho. Dá umas 2 horas de trabalho. Escrever o que você vai fazer para o EREI, por que e como. O que você vai fazer para o Paul Harris, o que e como, e assim sucessivamente. E com relação aos projetos humanitários, faça um planejamento. Como o seu clube vai ajudar as causas mundiais? Nossa causa mundial é a polio. Né? Como o seu clube vai ajudar as causas distritais? Tem distrito que tem uma causa única, então você deve
ajudar. E, lógico, as causas que o seu clube está disposto a ajudar. Faça um planejamento nesses 3 itens. O que ninguém faz, governador Gilmar, e aqui fica uma chamada de atenção no bom sentido para todos os GAs e presidentes, é fazer o planejamento da parte administrativa do clube. Por que o meu clube não é 100% My Rotary? O que está faltando para inscrever todos os rotarianos dentro do My Rotary? O que eu vou fazer para inscrever esses rotarianos? O que meu clube precisa fazer para ter, olha, as contas e os documentos ok? A Facina falou sobre isso agora. Tem que ter um planejamento. As taxas per capita distrital em dia. Olha como a minha apresentação e a do Facina se completam, né? Ele falou tudo sobre isso hoje. Você tem um planejamento de como vai ser a sua participação, eu digo, do seu clube, nos treinamentos que o distrito, que o Gilmar vai oferecer para o distrito? Como que eu vou planejar a formação de novos líderes no meu clube? E como eu vou discutir um jeito eficiente de comunicação rotária do distrito com o rotariano? Eu digo para vocês, Facina, Gilmar, um dos grandes problemas do Rotary é que a grande parte das informações enviadas pelo distrito via governador ou comissão de Fundação Rotária DQA não chega no rotariano da ponta. Como diz o diretor Mário, não chega no chão de fábrica. E quando o governador Gilmar ou Facina vai fazer uma visita, ele fala, pô, vocês não fizeram isso. Ah, a gente não estava sabendo. Ah, ninguém falou nada. Ah, eu não sabia que podia. Não está chegando a informação. Mas não é o governador que tem que resolver isso, é o clube. O clube tem que sentar e discutir como as informações que chegarem para mim, eu vou passar de uma maneira eficiente para o meu clube. Adianta eu passar o WhatsApp se o meu clube tem 50% de velhinhos que nem celular tem? Não. Faz carta, manda pelo correio. Eu não sei qual é o método, mas adeque um método que seja eficiente, mas informe. Não pode hoje, nos dias de hoje, que uma pessoa pisca o olho lá no Mato Grosso e o pessoal de Porto Alegre sabe no mesmo segundo, os rotarianos não saberem informação, 100% das informações que estão rolando por aí. E com relação ao quadro associativo, o clube precisa pensar em como expandir e como reter os seus associados, melhorando a flexibilidade e vendo se as expectativas dos rotarianos estão sendo alcançadas. Tem um monte de ferramenta para fazer sobre isso, mas o clube precisa discutir, precisa comentar. O que está acontecendo, que a falta de engajamento, é que o clube não discute os próprios problemas. E aí as pessoas se sentem isoladas e o rotariano pensa assim, eu não sirvo para nada mesmo, eu vou sair do Rotary. Nem para discutir os próprios problemas do clube ele é chamado, né? Algumas dicas fundamentais, você governador assistente, você presidente. Não faça um planejamento que entre em conflito com o calendário do distrito. Isso é a morte de um governador. O governador faz um evento fundamental, importantíssimo para o ano dele, e no mesmo dia tem um monte de clube fazendo um monte de evento que não tem nada a ver com o evento do governador. Certo? Isso é uma perda de força gigantesca. Adeque o calendário do seu clube ao calendário do distrito. Isso se chama alavancagem. Todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, isso alavanca. Certo? Participe dos treinamentos distritais. Envolva os rotarianos. Sabe aquele rotariano do seu clube que não está indo mais na reunião? Certo? Que não está mais ligando, que não está mais nem aí? Envolva ele num treinamento distrital. Né? Desenvolva treinamentos no clube, integrados ao do distrito. Quer dizer, você não precisa criar nada novo. Pede para o governador Gilmar alguma notícia, algum vídeo, alguma coisa, e passe no seu clube. Passe na reunião do seu clube. Pelo menos você está informando os rotarianos. Divulgue as datas e as promoções de captação. Isso é fundamental. Né? E faça um planejamento de quadro associativo. O meu distrito, governador Gilmar, tem 78 clubes. Eu pedi no dia 1 da minha governadoria ano passado,
um planejamento de quadro associativo. Eu fiz 78 visitas. Nenhum clube tinha um planejamento de quadro associativo colocado no papel ou discutido. Eu já tive clube que fundou 2 outros clubes, que abriu 2 satélites, mas planejamento não tinha. Né? E ampliação da penetração das informações. Isso é a coisa mais importante que eu vejo. De novo, alguns conceitos. Hoje o Rotary faz as coisas juntos. Está aqui, ó, o Rotary Clube de Lajeado, o Rotary Clube de Santo André, o Rotary Clube de Ponta Grossa, o Rotary Clube de Londrina, o Rotary Clube de Recife. Nós estamos correndo juntos, mas as nossas forças não se somam. Por isso a frase está errada. Juntos não somos mais fortes. Né? Esses corredores estão correndo juntos e um não está de maneira nenhuma ajudando o outro. A não ser que a gente corra conjuntamente. Nesse caso, se nós fizermos parte de um corpo só, a força de um soma com a força do outro. O mais fraco é compensado pelo mais forte. E aí é que eu digo que nós temos que trabalhar conjuntamente. Por isso que na parte do planejamento eu falei, o seu clube faz o planejamento e discute na área. Porque se vocês fizerem coisas conjuntamente, as coisas serão maiores e mais eficientes. Né? Então, discuta, adeque as propostas, faça uma reunião dentro do clube, mas leve para apresentar na sua área, na sua região, envolva o máximo de pessoas possíveis, porque isso se chama ampliar o seu impacto. Quem é da parte administrativa, sabe que a gente diz ganhar escala. Ganhar escala é fazer alguma coisa extremamente reprodutiva, que vai ganhar uma proporção muito maior do que ela mesma. Isso é o que está acontecendo dentro do Rotary hoje. Cada clube, por orientação do governador, sabe mais ou menos para onde tem que ir, mas está fazendo o seu próprio caminho. Você acha que essas setas estão acertando o mesmo alvo? Eles estão indo para o mesmo sentido, mas não estão acertando o alvo. Talvez uma delas acerte. Né? É o que está acontecendo. Eu tenho aqui 80 clubes, cada um buscando suas soluções. Certo? Então nós estamos indo na direção certa, mas a gente não está acertando o alvo. Nós temos que ir na direção certa e atingir o alvo. E como que a gente faz isso? Diminui o número de flash, faz menos eventos. O Facina dessa parte financeira é muito bom. Você diminui o número de eventos, o que vai acontecer com o custo de ser rotariano? Vai diminuir. Mas a nossa potência e nossa ação humanitária vai aumentar muito. Por último, né? O planejamento conjunto, o planejamento de área, o planejamento entre clubes, fica parecendo que os clubes mais fortes estão ajudando os mais fraquinhos. Está parecendo que o mais inteligente ajuda o menos. Isso é uma bobeira dentro do Rotary. Na verdade, prestem bem atenção, o planejamento conjunto faz isso. É um dividir forças. E a gente sabe que quando a gente conquista coisas compartilhadas, tem muito mais valor do que quando a gente faz naquela sensação de que eu estou ajudando o outro. Eu sou um clube bom, estou ajudando um clube fraco. Não. Você também vai aprender com aquele clube mais fraco. Tem muita coisa boa lá dentro que pode melhorar ainda mais o seu clube. E por último, não é a última coisa que eu vou falar, mas com relação a essa parte de planejamento e da visão que o Rotary tem hoje. Governador Gilmar, o problema não é eles saberem qual é o conceito de um planejamento estratégico. O problema é que esse menininho assustado aqui é o meu planejamento estratégico, certo? E esse monstro atrás dele é a minha rotina. O que acontece? A gente vai, leva os presidentes para o PETS, treina, leva os GAs para o GATS, treina. Quando eles voltam para o clube deles, a rotina come o planejamento no café da manhã e os clubes continuam fazendo as coisas que eles vêm fazendo há 10 anos. Infelizmente, a rotina come o planejamento. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Todos nós, tem aí o Marcelo, o Juarez, a Eveline, né?
Um monte. Cada um de nós, rotarianos, não precisa ser presidente, não precisa ser EGA, não precisa ser nada. Nós precisamos inserir o planejamento na minha rotina, senão ela vai morrer na praia. Então, o Gilmar falou, vamos falar um pouquinho sobre a nova visão? A nova visão é o seguinte, está cansativa a quantidade de eventos para ensinar os clubes a fazerem planejamento. Agora, a nova moda do Rotary é vamos pôr em prática o planejamento verdadeiramente, né? Por último, como é que eu faço com que a rotina não coma o meu planejamento? Envolva todo mundo. Envolva todo mundo. Daquele sócio mais antigo ao que entrou ontem. Ouça a opinião deles para o seu planejamento. Discuta argumentos. Melhore o seu planejamento. Compartilhe as informações. O planejamento não é uma coisa que está feita no seu papel, na gaveta da sua casa. Isso tem que ser compartilhado com todos os rotarianos, ouvindo a opinião de todos. Se alguém te ajudar muito, agradeça, certo? Valorize as pessoas que têm algum dom, alguma coisa que está acrescentando para aquele teu planejamento. E compartilhe quando aquilo der certo. Não queira você simplesmente achar que você que foi o grande mentor do planejamento, porque senão a rotina vai comer o seu planejamento. E talvez o fraquinho do Davi vença o monstro do Golias da rotina. Aqui representado Golias como a rotina e o Davi como nosso planejamento. Então, tem como algo mais fraco vencer algo mais forte? Tem. Envolva todo mundo, compartilhe informações, agradeça e valorize. Por último, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem prática, só como sugestão, do que as coisas podem ser mais simples ou mais complicadas, de acordo com o meu planejamento. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Continuam vendo? Tem um gráfico de uma tabela Excel que eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Como que a gente planeja em Rotary? Se vocês quiserem ver, isso é uma solução que nós achamos. Isso eu gostaria de ter feito no meu ano, não fiz, mas você é o instrutor 21, 22, e eu fiz para a governadora que vai entrar. Eu coloquei aqui do lado esquerdo tudo que eu acho ou que eu lembrei que seria uma informação importante para ser colocada para os governadores assistentes. Então tem lá, quais são as documentações mínimas dos clubes, CNPJ, conta bancária, e fui colocando. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Tá? A função do GA como promotor, divulgar o PETS, divulgar a assembleia, divulgar e controlar as posses, divulgar e controlar a participação no Seminário Distrital de Fundação Rotária, tudo que eu lembrei, certo? Com relação às visitas oficiais, então o GA precisa ter a definição do calendário, divulgação, acompanhamento das visitas, preparo do relatório de visitas, envio do relatório, preparo de um plano de ação pós-visita. Com relação às metas das comissões distritais, então, com relação à Fundação Rotária, né? O EREI, o Sustaining Member, o Paul Harris, o Major Donor, Empresa Cidadã e assim sucessivamente. Comissão de DQA, Comissão de Imagem Pública, Comissão de Liderança, que nós temos no distrito, Comissão de Novas Gerações, Imagem Pública, certo? Ah, é que aqui está dobrado, tá? Tem coisa dobrada. Bom, quando você coloca no papel tudo que você precisa fazer, parece um monte de coisa, mas fica muito mais simples. Está tudo no papel. E quando eu digo que parece um monte de coisa, são 70 linhas. Quanto tempo você demora para colocar no papel tudo que você acha que um governador assistente precisaria saber? E aí você determina, por exemplo, quem vai ser o responsável por passar aquela informação e quando. Olha aqui, nós estimamos 4 EADs e quais os assuntos que nós vamos falar em cada um dos EADs. EAD1, EAD2, EAD3, certo? E nós temos um 4º EAD agora.
Então, esse é um tipo de planejamento que eu juro para vocês, não gasta mais do que uma tarde. E esse é um planejamento. E olha um outro que eu queria mostrar para vocês, como é possível sair do papel. E isso é uma coisa que era um sonho, não consegui fazer no meu ano, viu, Facina? Aqui tem todas as atividades do ano. Olha lá, Instituto do Rotary, Plano Geral para o Distrito, Assembleia Internacional, Plano Final de Metas, Treinamento dos GAs, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, né? Equipe distrital, reunião de companheiros, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, né? PETs, GATs, visitas oficiais, todas as atividades que um governador teria num ano, certo? A equipe distrital, ela recebeu a seguinte informação. Para esse item, Instituto Rotary, certo? O responsável é a governadora Alaide, certo? Em verde é o mês que eu vou divulgar, em amarelo é o mês que eu vou cobrar, e em vermelho é o mês do evento. Então, olha como fica visualmente fácil. Um governador assistente ou um governador de distrito, ele olha o mês que nós estamos, então, por exemplo, nós estamos em outubro de 2020, ele olha aqui e ele olha o que ele tem que fazer. Ah, eu preciso cobrar o treinamento dos governadores assistentes etapa 5. Isso é um planejamento. Isso aqui é distribuído para toda a equipe. E aí, em verde é divulgação, em amarelo é cobrança, e em verde é o mês do evento. O ano inteiro está organizado numa planilha que tem 65 linhas e, de uma maneira muito simples, você sabe todas as atividades que você precisa saber com 60 dias de antecedência. E aí, cada um responsável por isso vai buscar o que ele tem que fazer naquele mês. Como que acontece hoje dentro do Rotary? A equipe de imagem pública começa a falar, vamos divulgar tal coisa, e aí sai disparando. Aí a equipe de Fundação Rotária, vamos fazer tal coisa, e sai disparando. Todo distrito precisaria ter esse planejamento em mãos, para saber o que vai acontecer naquele mês e o que é importante, né? Isso é uma forma muito simples, é um cronograma preliminar, mas é uma forma muito simples de saber qual é a atividade de cada um, quando deve iniciar a ação, quando a ação deve ser mais incisiva e quando será a data do evento, com muita antecedência. Então, são atividades muito simples, você vê 2 planejamentos que cabem em 2 tabelas Excel e que tiram toda a responsabilidade do mundo de ficar dependendo da memória para lembrar de tudo que tem que ser feito, certo? E principalmente deixando com que as pessoas façam as coisas sem saber meio às cegas o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, em resumo, a pedido do governador Gilmar, o Rotary Internacional hoje, ele padece de distritos e clubes que não só saibam que tem que fazer planejamento, mas principalmente que tirem o planejamento do papel e executem. Não há mais espaço para aquele Rotary apaixonado, de boa vontade, sem planejamento e sem ação. Sabe por quê? Porque está no nosso desenvolvimento estratégico do Rotary Internacional ampliar o impacto, reduzir os custos e otimizar as ações. Otimizar, ampliar e reduzir custo só planejando. Você não vai conseguir fazer se você não se planejar. Então, o mote hoje do Rotary Internacional é planeje, planeje, planeje. E, principalmente, vamos fazer as coisas conjuntamente. Certo? Parar de parecer aquele monte de flecha, tudo indo na mesma direção, mas cada um buscando o seu caminho. Isso não ganha escala. Isso não ganha força. E isso aparenta para o Rotary, né, uma certa, para a humanidade, uma certa desorganização. Né?
Você vai pedir dinheiro lá no mercadinho, fala assim, olha, nós estamos arrecadando dinheiro para polio. Ah, mas eu já ajudei o Rotary. Ah, não, mas não foi o meu Rotary, você ajudou o outro. Eu ouvi isso dezenas de vezes. O que passa na cabeça desse dono de mercadinho que você fala que o seu Rotary não é o Rotary do outro? Isso é uma loucura. Eu não sei por que a gente continua fazendo isso. Ah, olha, eu estou fazendo uma feijoada para arrecadar recursos para a minha entidade, e aí o cara fala, não, mas eu já ajudei, eu fui na festa da pizza semana passada. Não, mas você foi no do outro Rotary. Agora é do meu. Que outro Rotary? Que meu Rotary? Aonde a gente vai chegar dividindo? Temos que somar. Ah, você já ajudou o outro? Muito obrigado, viu? Obrigado. Olha, o ano que vem, nossa feijoada está aí. Se você quiser ajudar a gente, estamos juntos. Não é verdade? Então, a gente tem que parar de buscar o caminho, cada um por si, e a gente tem que buscar o caminho conjuntamente. Obrigado pela paciência de vocês, governador Gilmar. Espero que a gente tenha tocado em alguns assuntos que ajudem os clubes a resolverem alguns grandes problemas. Nestor também, que estava aí ouvindo. Desculpa de alguma coisa. Obrigado, viu? Obrigado, governador Adriano, pelas palavras. E em certos momentos até parecia que o governador tinha feito algumas visitas no nosso distrito, né? Acho que as coisas em Rotary só mudam o endereço, mas a grande parte elas são comuns a todos os distritos. É realmente muito, muito interessante isso aí. Eu deixaria aberto agora para perguntas, se os companheiros tiverem alguma pergunta. Governador Nestor, por favor. Boa noite a todos. Então, gostaria de parabenizar o governador Gilmar pelo nível de treinamento que ele está dando e, né, esse nosso sempre brilhante amigo Adriano Valente aí. A minha pergunta para o Adriano então, já que ele levantou essa bola no final, com essas planilhas e com o planejamento já de um ano vindouro, vamos chamar assim, que é uma coisa que eu também já estou preocupado aqui com essa transição. Adriano, na sua opinião ou na realidade do teu distrito, já como instrutor, então, no próximo ano rotário, o que vocês estão pensando em fazer presencial e o que vocês estão pensando em manter o treinamento virtual? Qual área? Nestor, técnica virtual, informação virtual, certo? Eu acho que vai dar 50%, mas assim, não é mais concebível. Isso, você sabe, você conhece melhor do que ninguém. O meu distrito é o menor do Brasil, disparado. Meu distrito não pega nenhuma regiãozinha do distrito de vocês, né? O meu distrito, a área física dele, de ponta a ponta, tem 90 quilômetros. Então, juntar todo mundo num lugar para fazer uma palestra é facílimo. Para vocês é difícil, né? Os deslocamentos aí, principalmente no 4770, no sul, mesmo no oeste do Paraná, não é um deslocamento fácil. Às vezes 80 quilômetros demora 2 horas e pouco, né? O que nós vamos fazer? Tudo que for informação técnica via EAD é o mais fácil. Você assiste do seu escritório, da sua casa. Se você não assistir, não lembro agora quem falou, vai estar gravado, depois você assiste, você mostra no seu clube se quiser. Informação técnica. Porém, Nestor, se a gente não juntar fisicamente as pessoas para fazer a integração e a parte de desenvolvimento de lideranças, certo? Não vai dar certo. Então, separado. Informação técnica. Então, você viu naquela planilha que eu te mostrei? Falar de conta bancária, de CNPJ, tal, é tudo EAD. Mas nós já temos 4 ou 5 eventos presenciais programados, que é formação de liderança e eventos conjuntos. Aí tem que juntar todo mundo, fazer time mesmo, fazer as pessoas se sentirem pertencentes a um time, a um projeto único, senão não vai dar muito certo. Então, eu acho que vai dar 50%, 50-50. E vou te dizer, se fizer isso, vai melhorar muito a parte de formação técnica, porque a informação vai chegar em rincões que hoje não chega. Você não vai pegar um cara do extremo do Rio Grande do Sul e pedir para o cara ir fazer um treinamento lá no centro de Porto Alegre, que vai 1 ou 2, os outros todos não vão.
Então, que a informação técnica chegue até lá, mas na hora de montar a equipe, de fazer um trabalho mais mãos na massa, vai ter que ser presencial. Aqui eu tenho essa realidade. Assembleia presencial, desculpa, é que você perguntou, eu esqueci de falar. Assembleia presencial, PETS presencial, GATS presencial, só que, se o problema for custo, passa a informação técnica antes e deixa só para integração de equipe, para ser um evento mais curto. Perfeito. E esse problema que você levantou, eu tenho aqui. Quer dizer, meus clubes mais fracos do distrito ficam exatamente no Pontal do Paranapanema, porque é difícil eles participarem de qualquer coisa. É isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa que a gente vai tentar fazer nesse ano da Laide, da governadora Laide, 21-22, que é uma outra coisa que eu tenho certeza, vocês vão ficar sabendo depois, o Rotary Internacional vai mandar essa. Visita de governador não é a coisa mais importante para o Rotary. Não é. Infelizmente, conferência e visita são coisas importantes, mas não são as coisas mais importantes do mundo, né? O que acontece hoje? O governador perde. É que hoje, esse ano do Gilmar, coitado do Nestor, uma judiação, né? Porque quase tudo virtual, mas o ideal seria que se concentrassem as visitas para que elas fossem maiores e melhores, né? Fazer 100 visitas em 100 clubes. Às vezes o governador vai lá num clube e tem 8 pessoas, 7 pessoas, né? Isso hoje é contraproducente total para a vida do governador e para qualquer tipo de resultado. Nós vamos fazer aqui no distrito o seguinte: a Laide vai fazer virtualmente a parte de assembleia no clube e cobrança de documentos. Isso vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira ela vai para uma cidade e vai visitar as entidades, uma entidade de cada clube, e à noite uma festa conjunta para todos. Quer dizer, um evento social só. Então, ao invés dela fazer 78 visitas, ela vai fazer 16 visitas, certo? Todas concentradas, então uma área toda vai fazer um único evento social. A parte administrativa, ela vai fazer um a um, mas aí digital. E a parte social, né? Você imagina, eu não sei se o Facina continua na reunião aí, você imagina para o custo do bolso do rotariano, ele não precisar ir em 7, 8 visitas de governador na área, 7, 8 posses, 7, 8 disso, 7, 8 daquilo, porque esse dinheiro não está indo para a Fundação Rotária, está indo para o dono do buffet, né? Que faz a festa, que faz o jantar. Mas está saindo do nosso bolso. Perfeito, obrigado, Adriano. Mais perguntas? É o momento, pessoal. Boa noite, governador Adriano. Parabéns pela sua explanação. Foi muito esclarecedor, muito bom. Eu pedi no chat ali, não sei se o governador enxergou, mas seria possível disponibilizar a planilha Excel, aquela do planejamento? Faço sim. Obrigada. Nada. Obrigada. Mais alguém se habilita? Bem, então, já que ninguém mais se habilita, mais uma vez, governador Adriano, nós queremos agradecer a disponibilidade, nos trazer essas palavras, né, essas informações, né, e com certeza essa reunião ela trouxe uma gama muito grande de informações para todos nós, né, todos os rotarianos, né, e a questão como já falamos no início, né, o treinamento, a instituição rotária, ela é, no nosso entender, ela é fundamental. E justamente tivemos a felicidade de, embora nada programado, né, tanto a fala do Facina quanto do governador Adriano, até parece ter sido combinado, né, enfim, mas na realidade não foi.
mas uma coisa veio justamente juntar com a outra, mostrar a questão da importância de planejamento dos clubes, né? De planejamento e de continuidade. Nós temos também trabalhado muito no nosso distrito a questão da continuidade do planejamento. Em vários aspectos, a gente tem reforçado muito, principalmente a questão da sucessão, né? A questão da indicação dos novos dirigentes já com uma certa antecedência. Nosso sonho é chegar que no dia 1º de julho de 2021, quando assumirem os presidentes da gestão 2021-2022, já sejam anunciados os seus sucessores. É um sonho, mas, enfim, estamos já há alguns anos trabalhando em cima disso. Tem tido melhorias, né? Mas ainda estamos longe assim, de conseguir. Porque, além do planejamento também, o planejamento também se remete à questão da continuidade das atividades do clube. Então, as suas palavras só vieram a reforçar daquilo que a gente está tentando levar, tentando motivar os clubes a realizarem isso aí. Né? E só tem condições realmente de nós levarmos adiante as atividades no momento em que os rotarianos, enfim, conheçam, né? Todo rotariano conheça efetivamente a organização a qual nós pertencemos. Então, mais uma vez, governador, nosso muito obrigado. Levo nosso fraterno abraço ao governador Watson Travassos, né, nosso colega, governador do 4.420, né, e ficamos felizes aí por termos contado com a sua presença. Para finalizar, assim, só para uma notícia, assim, é uma semana muito promissora que passou. Ontem, com o dia 24, né, o dia marcante para a campanha forte que o Rotary dedica à divulgação da campanha da erradicação da polio. E também essa semana, assim, nós tivemos, assim, no quadro associativo, já vem crescendo bastante o distrito, mas essa semana foi especial. Tivemos um clube do Rotary Clube Passo Fundo com a posse de 5 associados, né? Rotaractianos e ex-interactianos entrando, e também o Rotary Clube de Bento Gonçalves com a inclusão de 4 novos associados. Então, é um trabalho que vem sendo feito, evidentemente, já há algum tempo, e que demonstra que, na realidade, nós não podemos ficar naquela história, né? Eu sempre repito o que o diretor Mário sempre fala, né? Ou a gente escolhe entre chorar ou vender lenços, né? Esses clubes, nosso distrito, felizmente, através dos clubes, né? Estamos conseguindo vender lenços, né? Estamos conseguindo avançar nesse sentido. Então, cumprimento a esses clubes, assim como outros que também já fizeram as suas... já conseguiram aumentar o seu quadro associativo, e mesmo com toda a situação adversa. Seria isso, então, nosso muito obrigado. Terminamos aí nosso encontro de hoje, né? E desejamos a todos um bom retorno para suas residências, né, com segurança, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa noite. Ficamos agora para o companheirismo. Obrigado, gente.